Oi, me chamo Pedro, sou aluno do Profimate aqui na Universidade Federal de Alagoas. Me falar um pouco do projeto, o qual eu estou responsável lá na Escola Estadual Dr. José Maria Corrêa das Neves. Mas antes de falar do projeto, preciso falar um pouco sobre mim, né? Estudei minha vida toda no Colégio Sacramento, ali no Farol. E no ensino médio foi um divisor de águas se falando sobre matemática e gostar da matemática, né? Tive dois professores de referência, a professora Lourdes, que foi minha professora no primeiro ano do médio, e em seguida tive o professor Daniel Lima, né? Também conhecido por nós alunos como Daniel Figurinha. E, em especial, o professor Daniel foi o maior responsável por eu estar aqui hoje. Em suas aulas, ele citava muito o professor Edmilson Pontes, né? Apesar da época ele já não estar mais vivo, né? Foi um nome que era referenciado em praticamente todas as suas aulas. Então, ao final do ensino médio, ingressei na Universidade Federal de Alagoas, no curso de matemática. E por muito tempo fiquei um pouco perdido, né, no curso, né, não sabia se realmente era o que eu queria. Foi quando eu conheci a professora Viviane, onde, na disciplina de História da Matemática, essa minha vontade de continuar no curso, né, se concretizou, né? Fiquei um bom tempo, né? Teve um hiato muito grande entre o final da minha graduação até o Profimate. E no Profimate, eu junto com a professora Viviane decidimos continuar nessa parceria, né, de projetos. Então, após o ENC, né, o exame de qualificação, me veio algumas dúvidas sobre o que é que eu poderia trabalhar, né? E por incrível que pareça, o início da ideia do projeto veio de um problema. Lucien Febvre, ele cita que é precisamente por um problema que se começa e se termina uma história. Então, a partir do problema do nosso projeto, que é de que forma a participação de estudantes do ensino médio em uma pesquisa de iniciação científica na linha de historiografia regional contribui em seu interesse pela matemática e pela vida acadêmica. Lançamos para o Comitê de Ética o nosso projeto, e só no começo de dezembro que a gente teve a resposta positiva para o início do nosso projeto. Como era final do ano letivo, iniciamos ele em fevereiro, no final de fevereiro. Então levei essa proposta para a escola, onde eu estou lotado como professor de matemática, Escola Estadual Dr. José Maria Corrêa das Neves, lá no Prado. Então, pela manhã a gente tem 10 turmas, né? 2 primeiros anos, 4 segundos e 3 terceiros do ensino médio. Dessas 10 turmas, apenas 25 estudantes esboçaram interesse, né? E então todos eles levaram os registros de consentimento livre, né? E os registros de assentimento livre, onde ele e seu responsável deveriam assinar. Então, na semana seguinte, a gente deu prazo máximo para eles terem a devolutiva, né, se iam participar, se os pais iam aceitar. Então, só em 13 de março que a gente deu início ao grupo de pesquisa em História, Educação e Matemática de Alagoas. E desses 25, apenas 13 trouxeram assinados os termos. No primeiro dia, a gente levou os 13 estudantes, para a sala de multimídia da escola, onde é a sala mais confortável, né? Tem o data show, né? Tem ar-condicionado. E daí iniciou o projeto, né? Pedro Demo, ele fala que a característica emancipadora da educação exige uma metodologia formativa na pesquisa. Norteado por essa fala dele, a gente deu o pontapé inicial
onde eu esmiucei para os estudantes a ideia do projeto, né? Em seguida, a gente fez um questionário de entrada, onde tinha como objetivo ver a ideia que o estudante tinha sobre os temas abordados durante os encontros. Logo após isso, a gente fez uma apresentação para eles sobre o que é ciência, né? Onde eu fiz um paralelo com a minha vivência de ciência aqui na Universidade Federal. Em seguida, a gente levou alguns documentos do Edmilson, onde, em colaboração com o professor Edel Alexandre, né, filho do Edmilson, ele disponibilizou algumas cópias desse material e também eu consegui trazer algumas coisas que eu encontrei na internet, tá? Como no Diário Oficial de Alagoas. A primeira coisa que a gente fez foi dividir os estudantes em grupos, foram três grupos. Entreguei uma parcela de cada documento a cada grupo, tesoura, marca-texto, caneta e uma folha onde eles iam colocar as informações que ele encontrou de tal ano em ordem cronológica, né? É interessante ressaltar que os estudantes tiveram estratégias próprias, como, por exemplo, cada um ficou com um período de tempo, né, de 1960 até um certo período, e assim eles foram se organizando de forma independente. Vale destacar também que esses documentos que eu trouxe para os estudantes não são documentos originais, são cópias, então eles podiam cortar, podiam grifar, né, fazer o que achar melhor para achar a informação. A cada momento que eles encontravam alguma coisa, eles iam em um quadro de cortiça que eu levei e pregavam com taxinhas, né, formando assim a linha do tempo. A gente trouxe essas dinâmicas pensando também em uma fala do Edmilson, onde ele fala que tem que tornar o ambiente o mais interessante possível, né? E dessa forma a gente fez a construção, a gente fez a história escrita do professor Edmilson Pontes, né? Barros cita que historiografia é a história escrita, então a gente usou dessa fundamentação para isso. Após essa imersão histórica, a gente decidiu que ia usar o Google Drive como acervo digital, né? Através de hiperlinks e hipertextos, onde isso ia ser feito gradualmente até o final dos nossos encontros. No primeiro encontro, o professor Pedro iniciou sobre a pesquisa dele, o trabalho, o que é iniciação científica, apresentou sobre o autor, Edmilson Pontes, e fizemos uma divisão em grupos, onde nós pegamos artigos, matérias, jornais e procuramos citações sobre ele e criamos uma linha do tempo de tudo que aconteceu em sua vida. Eu achei muito bom, achei algo que vai ajudar muito a nós alunos nessa questão de pesquisa científica, artigos, e eu acho que a gente vai adquirir muito conhecimento ao decorrer das aulas. O nosso segundo dia aconteceu de uma forma inesperada. Um amigo meu, professor Arenilson, que é professor lá lotado também na mesma escola, ele me relatou, né, que foi aluno do professor Edmilson Pontes no curso de engenharia. Então ele conseguiu juntar um grupo de ex-alunos, né, totalizando junto a ele 4 estudantes, ex-estudantes, onde a gente formou um grupo focal. A ideia maior desse momento seria coletar fontes orais, tá? Então, esse encontro aconteceu na quinta-feira, na semana seguinte do primeiro encontro, à noite, né? Então, como a noite era meio inviável levar todos os estudantes, e também seria muita responsabilidade, apenas um estudante foi, que também foi o único que os pais permitiram sair essa hora, que foi o aluno Pedro Daniel, e lá a gente teve uma conversa, né, muito proveitosa, com 4 ex-alunos, né? Professor Arenilson, Beraldo, Cláudia e Luciana. Aqui, como tem o objetivo preencher lacunas dos documentos oficiais, eu queria fazer 3 perguntas para vocês, para assim, com a oratória, conseguir tentar preencher essas lacunas. Eu queria saber de cada um qual é a carreira de vocês e se Edmilson Pontes teve influência nisso, o que ele significou para vocês, e se vocês têm alguma experiência que achem interessante compartilhar aqui.
sou engenheiro civil, né? Ficava no meus pontos no primeiro período, no segundo período, né? E hoje eu virei professor também, né? Incentivo dele. Eu tive assim eu me espelhei dele, fui professor de cálculo várias vezes, de aula de cálculo 1, de cálculo 2, de cálculo 3, tudo com incentivo do Edmilson. Eu me espelhava muito nele, eu achava ele magnífico, né? Tinha suas loucuras, né? Tinha suas loucuras, que a gente gravou uma nota, mas a nota não ia pro sistema, né? Claro, não ia pro sistema. Não ia. Não sabia não. Aí disse, pra quê? Você tirou 9? Não, o que importa é que você sabe o negócio. Você não sabe? Era assim. Nunca me esqueço daquela história, que no primeiro período, a última prova era fazer a apresentação daqueles teoremas, né? A primeira prova oral que eu fiz de matemática na vida. Pronto, foi. Aí tinha o teorema, que era para apresentar 3 teoremas. E quando foi no dia, eu apresentei 2, e o do valor médio eu não apresentei. Ele fez, você sabe dos 6. E foi assim, não travou. Você disse, vá para casa, estude, e amanhã você retorna. Aí no outro dia eu retornei, eu cheguei ali e fez. Pode apresentar para você? Não, mas você sabe o primeiro? Eu sei. Apresentei. Você sabe o segundo? Sei. Resultado, eu apresentei os 3 teoremas, os 4 corolários, e quando terminou ele me deu a nota que eu estava para passar só. Ele disse, não, o que importa é que você não sabe, a nota não quer dizer nada. Fui aluno dele de engenharia, na turma de Arenilson, e para mim foi um impacto muito grande conhecer Edmilson. Cheguei muito novo, eu tinha 17 anos, achava que sabia alguma coisa, achava que era inteligente, né? Porque tinha passado em engenharia, na época era difícil, gente. E quando eu olhei aquela figura, parecia, para mim era de livro de história, parecia um mago, um alquimista ali, aquele senhor baixinho, careca, o cabelo desgrenhado, falava umas coisas que a gente não entendia. Foi uma espécie de choque, né? E foi quando eu entendi que eu não sabia estudar. Eu não sabia. O que eu tinha feito até o ensino médio era... Conseguia passar, mas não aprendia de verdade. Decorava e foi muito duro esse choque. Só que ele também me fez ver a beleza da matemática, isso de saber as coisas. Eu lembro que numa aula ele falou assim, matemática não é número, matemática é poesia, é como escrever uma canção. E aquilo me impactou muito, e eu comecei a olhar de outros ângulos, né? E consegui enxergar a beleza da matemática, que era o que movia o mundo, né? Uma vez teve um problema de organização no departamento de matemática. Ele disse, não, mas minha aula é importante, vamos ter aula na escada. Ele pegou um quadro, colocou no fundo da escada, e os alunos sentaram na escada e ele começou a dar aula de cálculo na escada. Era uma coisa assim, diferente. O amor que ele tinha pelo ensino, pelos alunos, a preocupação com cada um, era uma coisa fora do normal. Eu enxergo os gráficos, a matemática, de outra forma, devido ao que a gente aprendeu naquela época. Também formei em engenharia civil, passei como esses meninos na faculdade de engenharia civil com muito aprendizado, mas a minha relação com o Edmilson foi para além da faculdade, porque eu peguei ele como professor já nos meus 17, 18 anos, mas tinha uma relação pessoal através de Lions Club, mas também familiar, desde a minha infância. E essa narrativa, tanto do Arenilson quanto do Berenaldo, no tocante a nos fazer apaixonar pelo raciocínio lógico, anos depois é que esse termo veio a ser mais utilizado, sobretudo pela questão dos concursos e tudo mais, fazia toda a diferença. E ele nos orientava a estarmos em grupos de estudo. Nós participávamos de grupos de estudos, inclusive em sua casa. A questão da matemática, ele nos fazia, como disse o Berenaldo, ele nos fazia apaixonados
por cada teorema, por cada estudo. A gente começa a ver, né, os desafios, né, quando bota o pé dentro da universidade. E me deparei com o professor Edmilson, que realmente, como os meninos bem lembraram, era uma pessoa assim, fora da caixa, né? Era um pontinho realmente fora da curva, ali era. Porque ele passava, né, acho que isso é unânime, né? É redundante falar, mas realmente é uma coisa que todos sentimos. Ele passava, né, aquele amor, né, que ele tinha, a gente sentia, a gente começava a enxergar de uma outra forma, né, todas aquelas regras, né. Geraldo Ávila 1, né, era os teoremas para você decifrar, né, trabalhar com aqueles teoremas, e ele fazia que a gente enxergasse o outro lado, né. Ele era uma pessoa também assim que a aula de matemática, né, a gente não ficava entediada. Ele era assim, não tinha hora não, para você aprender, não tinha hora nem lugar. A gente foi fazer uma prova e ele colocou a prova sendo à noite. Ele também era diretor do Ensina Ciências, né? A gente foi fazer essa prova na Usina Ciência, que era naquela antiga faculdade de Odonto, ali no antigo Colégio Batista, ali vizinho. E era uma pessoa excepcional mesmo. Ele, quando chegou, ele entrou, marcou de 7 horas, ele não chegou às 7, né? Chegou mais um pouco, entrou. E a gente pensou que a gente ia sentar e fazer a prova. Ele disse, não, fica aí que eu vou preparar a prova. E foi lá rapidinho, ele entregou 5 questões. A experiência para mim tem sido muito boa, principalmente por estar aqui e aprender tanto sobre esse herói da matemática e ver a influência não dele só como professor, mas também como ser humano na vida de cada um. Então, tudo que eu venho aprendendo aqui, eu vou levar para minha vida e vou levar isso em frente. Em seguida, tivemos uma conversa também com o filho do professor Edmilson, né? Um dos filhos, né? O Edel Alexandre. Hoje ele é diretor do IFAL Campus Rio Largo e o objetivo desse momento era coletar fontes orais. Papai é uma coisa interessante, não é? Papai se a gente for recapitular tudo aquilo que nós discutimos, que nós aprendemos com Edmilson Pontes, eu tenho histórias dele muito pequenininho ainda, né? Mas papai era um grande motivador, era um incentivador das ciências, era um incentivador da matemática. Então ele sempre nos trazia problemas de matemática, problemas de Olimpíada, desafios de matemática, e eu e meus irmãos, havia uma convivência natural com essa ciência. Então, além de mamãe também, que tinha essas habilidades também. Então, foi um momento assim de muita alegria, de muita felicidade. Então, foi um fator motivador, foi um fator preponderante para que eu pudesse caminhar também, para que eu pudesse também ter essa formação na área da matemática e continuar meus estudos dentro dessa área. Agora, é importante também falar um pouco da natureza de Edmilson Pontes, né? Edmilson Pontes foi um descobridor de talentos. Indiscutivelmente, aqui em Alagoas, foi uma pessoa que conseguiu rapidamente desenvolver técnicas com alunos do ensino básico para que eles pudessem ter uma formação integral de matemática complexa, matemática avançada. Isso ele fez, ele fez com muito louvor, não é? Mas Edmilson não era só aquele matemático. Edmilson era um grande filósofo. Edmilson era um dos maiores charadistas luso-brasileiros. Os seus enigmas na época eram praticamente indecifráveis. Então se reuniam vários charadistas brasileiros e portugueses para tentar resolver, encontrar a solução dos seus enigmas. Então é um fato muito marcante na vida de Edmilson, né? Além disso, papai tinha uma coisa assim que eu ficava assim
muito feliz, porque ele dominava as línguas, né? Então, às vezes, na hora do almoço, quando a gente se reunia, a família, eu, minha mãe, Hélia, meus irmãos, Guilherme e Henrique, e papai dizia, olha, hoje nós vamos bater um papo aqui na mesa e a gente só pode falar em francês. Aí eu disse, pai, eu não sei francês, então você fica calado. E ele utilizava da língua francesa para dizer todos os instrumentos, todas as coisas que estavam sobre a mesa. E era francês, às vezes era inglês, às vezes era em alemão, às vezes era em italiano. E certa vez, talvez isso ficou muito marcado na minha vida, eu combinei com meus 2 irmãos para que a gente pudesse presenteá-lo no seu aniversário, que era o dia 17 de junho, presenteá-lo com um livro, um dicionário da língua russa, russo, português, português, russo. Nós entregamos, inclusive eu estou com esse exemplar, está guardado comigo, e foi uma dedicação que nós fizemos. Ele não conhecia ainda o idioma russo, mas 2 meses depois ele convida todos nós para participarmos de um almoço, e ele fez, a partir de hoje, agora, nesse momento, nós vamos discutir em russo. E nós pegamos o dicionário e ele foi falando tudo que estava sobre a mesa, tudo em russo, e a gente conferido no dicionário. Então isso talvez tenha sido algo muito marcante na minha vida, além de toda a motivação, de todo o incentivo que ele deu para que eu continuasse estudando matemática, para que eu pudesse entender que a única forma de transformar a vida das pessoas é pela educação. A educação tem esse ponto fundamental. Então, Edmilson, para mim, é meu ídolo. Edmilson é o grande amor da minha vida, e eu tenho certeza que ele está num universo pensando e fazendo conta para todos nós. O terceiro dia aconteceu logo após, um dia seguinte, as entrevistas e a formação do grupo focal. Posso dizer que esse foi o início dos procedimentos didáticos, né? Então, a proposta do dia era o seguinte: eu ia levar alguns artigos escritos pelo professor Edmilson Pontes, a maioria escrito em jornais. Os estudantes, divididos nos mesmos grupos, eles iam escolher um dos artigos e eles iam fazer uma espécie de um fichamento de resumo. Antes disso, expliquei o que seria esse fichamento, e a partir de agora a gente está usando o livro de metodologia científica de Mariana Marconi e de Eva Lakatos, né, como nosso livro de referência para esse momento de procedimentos didáticos. Com isso, os estudantes escolheram, né, os artigos de interesse, tiveram um tempo para leitura, discussão, e em seguida começar a fazer seus resumos nessas fichas que foram entregues. Em paralelo a isso, eu expliquei um pouco para eles sobre como referenciar e a importância de referenciar. Ao final de toda essa parte, eu pedi que eles socializassem as suas fichas como fosse um diálogo, né, uma conversa entre eles, do que eles entenderam sobre os artigos que eles escolheram. E essa parte foi o início que eu percebi já a mudança dos estudantes, né? Eu acho que estava muito preocupado com essa parte deles levarem realmente a sério o projeto, mas os depoimentos, as falas que eles tiveram, as interpretações que eles tiveram dos artigos me surpreenderam bastante. Ele defende também que os estudantes devem buscar a sua própria forma de entendimento da matéria, estimulando a curiosidade e encorajando os alunos a desbravar e viajar dentro dos conhecimentos, e nesse meio termo, os variados ramos da matemática seriam desbravados, e transformando também o sistema de aprendizagem com essa ideia dele, e também fazendo com que os alunos tenham a liberdade de poder escolher a forma como eles querem aprender sem seguir uma lógica, e mostrando que a matemática ela não se reduz apenas a uma lógica rígida, a uma forma chata de se aprender. O objetivo disso tudo é conseguir fazer com que os alunos aprendam da forma como eles querem, que seja divertido, diferente e inovador. Ele ficou com o artigo do jornal Gazeta Alagoas, Na Trilha do Ano Novo, do autor Edmilson de Vasconcelos Pontes. E o autor ele traz uma teoria de um antecessor comum entre mamíferos e ovíparos numa forma de um poema.
O autor também ele explica a biologia com um conjunto de espécies tais como que formam gêneros, famílias, grupos e ordens. Também traz a sua visão de um ser divino, dizendo que todos são filhos de Deus, e relata que a única coisa que diferencia os seres, entre todos os seres vivos, é a classe, como a nossa, que é Homo sapiens. Traz um estoicismo no final, dizer que nunca vi um cavalo descavalar. Fim de ano é renovo de esperança, onde ele diz que novos ciclos podem acontecer, velhos morrer desde o início. Ele traz alegorias à evolução de Charles Darwin. O título do texto é Do Real ao Triste, o autor é o Edmilson, né? Bom, no início do texto ele vai contar da visão dele as diversas reações das pessoas que acompanham a partida de futebol, do torcedor que ele é mais, vamos dizer assim, mais torcedor mesmo, né, que mata e morre por futebol, e como os locutores também, eles se empolgam quando, uma vez que o locutor ele deve ser meio que imparcial com relação ao resultado de um jogo, e ao decorrer dos parágrafos ele utiliza umas metáforas entre a partida de futebol. Por exemplo, ele compara o locutor, a voz do locutor como um elemento mágico. Ele compara o locutor a um mágico que utiliza a voz como um certo poder que ele tem sobre as pessoas, com a voz, com as palavras que ele utiliza. E na parte final ele vai relacionar as expectativas dos torcedores, que essa partida ele menciona que foi 4-0, mas os torcedores esperavam um resultado maior, então ele vai relacionar isso à educação do estado de Alagoas. Ele, no último parágrafo, ele meio que cobra o governador, então a gente entendeu que ele tinha uma expectativa que não foi correspondida pelo governador sobre a educação do estado. Ele até fala aqui, ele pergunta: por favor, governador, em que forma de enigma triste exprimirei a dor profunda de chorar Maceió, sem aulas há tantos e mais tantos anos? Chegamos ao penúltimo encontro, né? Onde esse encontro ele é uma continuação direta do anterior, né? Então, no encontro anterior a gente fez os fichamentos, e o objetivo do encontro de hoje era falar um pouco sobre comunicação científica, especificamente os artigos, né? A autora Diana Barros, ela cita que a comunicação científica não deve ser feita de mão única, né? Deve ser um sistema interacional. Por isso que a gente vem sempre tentando fazer os estudantes trabalharem de forma colaborativa, né? Eu trouxe uma apresentação para eles explicando um pouco da estrutura dos artigos, a parte pré-textual, textual e pós-textual. Em seguida, eu lancei uma atividade para eles fazerem em casa, né? Que seria para eles trazerem o esboço do que seria um artigo, né? Então, eu entreguei para eles um template, em formato de Word, né? E coloquei 3 possíveis temas, onde eles também poderiam tratar outros, né? Trouxe 3 ideias para eles iniciarem, que seria EDVEP, o charadista luso-brasileiro, a história das Olimpíadas de Matemática em Alagoas e o impacto do professor Edmilson Pontes para a educação alagoana. Então, com isso, eles levaram esses temas, juntamente com o uso do Google Drive e alguns documentos físicos, e alguns que não tinham muita acessibilidade à internet e celular, preferiram levar o material físico, né? No caso, as xerox. A gente acabou de ter o 4º encontro e o professor explicou sobre a estrutura de um artigo. Eu achei interessante porque eu já tinha escrevido, aliás, transcrevido um artigo, mas nunca fiquei muito por dentro da estrutura, como funcionava, nessa questão dos autores, de toda a fonte, do que vai ser preciso feito obrigatoriamente.
A gente teve um hiato aí de 14 dias por conta do dia 3 de abril, que foi sexta-feira, Semana Santa, né? Sexta-feira Santa. Então, os alunos tiveram aí 14 dias para produzir esses artigos, ou, na verdade, o esboço do artigo. Quando eu falo último encontro, seria o último encontro gravado, né? A partir de agora, os encontros serão por grupos, né? Para fazer essas correções. E se futuramente os alunos tiverem interesse, a gente poder, sei lá, tentar publicar em algum periódico. Começamos o nosso encontro com um questionário, que no caso seria o questionário de saída, para a gente entender esse pós, né? Se houve uma mudança significativa do primeiro encontro até esse último. Em seguida, quem conseguiu entregar os artigos, entregaram pelo WhatsApp ou de forma física, e a partir de agora os encontros serão em grupos, né? Bom, o encontro de hoje, como o encontro final, eu achei muito, pode dizer, muito bom, por conta que a gente finalizou algo que a gente, possivelmente no futuro, podemos garantir, de acordo com esses 4 encontros anteriores, conseguimos desenvolver formas de conhecimento. Quando eu iniciei o projeto, eu fui com uma expectativa muito baixa, né? Eu sou professor do ensino médio há muito tempo e, de uma forma geral, os estudantes eles realmente estão sem estímulo para estudar, né? Eu fui realmente assim com baixa expectativa, né? Mas a cada encontro eu via uma mudança, né? Eu até dizia para as pessoas mais próximas que assim, sexta-feira é minha folga, né? E os encontros normalmente eram as sextas. Eu dizia que as sextas-feiras era o melhor dia de trabalho, né? Porque eu estava, não pela a pouca quantidade de estudantes, mas porque todos os 13 comungavam da mesma ideia, todos os 13 queriam a mesma coisa, né? Inicialmente, no primeiro encontro, os primeiros minutos do encontro, muitos estavam ali apenas por gostar do professor Pedro. Mas eu acho que isso não era suficiente para a permanência, né? Então, como a gente iniciou com 13 estudantes e a gente finalizou com os mesmos 13, e posso estar sendo clubista aqui, mas percebi uma mudança significativa na postura dos estudantes durante esses 5 encontros. Mesmo sem ter ainda feito uma análise do conteúdo dos questionários e sem ter lido a fundo o esboço que eles fizeram dos artigos, eu considero que o projeto chegou no seu objetivo, né? Que é esse interesse, esse gosto do estudante pela matemática e pela vida acadêmica, principalmente pela vida acadêmica.